Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no NPJ da Unidade Estácio Niterói. Sou o professor Rodolfo Bach e no vídeo de hoje vamos ver a peça agravo de petição. O agravo de petição possui previsão específica no artigo 897, a linha A da CLT. Esse dispositivo vai trazer que das sentenças proferidas na execução caberá agravo de petição. Falamos comumente que das decisões terminativas da execução caberá agravo de petição. E eu trouxe alguns exemplos de decisão terminativa na execução passível de agravo de petição. Então, temos alguns exemplos de decisões na execução que são passíveis do nosso agravo de petição. Vamos ver quais sejam. Decisão que julga os embargos de execução. Então, a decisão que julga os embargos de execução cabe agravo de petição. Da decisão que julgue impugnação à sentença de liquidação pelo credor, também cabe agravo de petição. Da decisão que julga os embargos de terceiro, cabe um agravo de petição. Assim como a decisão que acolhe a exceção de presuntividade. Lembrando que a exceção de presuntividade, caso seja rejeitada, não caberá agravo de petição. Caberá apresentação de embargos à execução. Como assim? A parte poderá garantir o juízo para depois embargar a execução. Então, onde se entende a jurisprudência, que a decisão que rejeita a exceção de presuntividade é uma simples decisão interlocutória e recorrível de imediato. Mas a decisão que a acolhe poderá ser objeto de agravo de petição, desde que a parte faça sua interposição. Então, eu tenho lá, apresentei exceção de presuntividade pelo devedor, que é uma defesa sem garantia. Foi acolhida a exceção de presuntividade? A parte contrária pode agravar de petição. Mas da decisão que a rejeita, não cabe recurso imediato, que poderia a parte garantir o juízo e embargar a execução. Além disso, decisão que julga o incidente desde consideração da personalidade jurídica também cabe agravo de petição. Trago aqui a questão da delimitação da matéria. O que é isso? A delimitação da matéria é um pressuposto extrínseco de admissibilidade específico do agravo de petição. Cabe à parte delimitar dentro do agravo, dentro da minuta de agravo, as matérias objeto de seu inconformismo. Por quê? As matérias que não serão objeto de inconformismo irão transitar em julgado na execução. Como assim, Rodolfo? Funciona assim. Eu tenho uma execução qualquer, que eu vou te mostrar na tela. Essa decisão qualquer, as partes discordaram da decisão homologatória. Caberá à parte, que é agravar de petição, apontar as matérias e valores que está questionando. Porque as matérias e valores que ela não irá questionar, haverá o trânsito em julgado na execução, e aí poderá ser até mesmo liberado eventual depósito recursal existente nos autos. Tá? Então vamos aqui. Aqui, ó. Coloquei o exemplo seguinte. E aí, antes disso, a ratio essendi, a razão essencial desse pressuposto, é garantir imediata e definitiva execução dos valores incontroversos. Ou seja, os valores controversos vão transitar em julgado, tá? E aí poderia até mesmo haver a liberação de valores, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo, nos termos da súmula 416 do TST. E eu coloquei para você, sentença homologatória, homologou 12 mil. Tá? Se homologou 12 mil, até vou fazer até o Henrique material, se homologou 12 mil, vamos colocar o nosso exemplo aqui, que 8 mil foram as horas extras e 4 mil o dano moral. Em vez de 7, onde está escrito, ou seria 8 mil. Então, seria 8 mil de horas extras e dano moral 4 mil. Então, seria 8 mil de horas extras e 4 mil de dano moral. E até no material que cada vídeo que nós gravamos tem sempre material lá na nossa pastinha Microsoft Teams, já está até corrigido. Então, seria 8 mil de horas extras e 4 mil de dano moral. Esse valor seria 12 mil total, uma parte da hora extra, outra parte do dano moral. Cálculos do autor. Os cálculos do autor alcançaram 20 mil, valor superior, mais 16 mil é hora extra e 4 mil dano moral. Concorda comigo que o valor do dano moral quanto ao cálculo do autor em relação ao cálculo do réu está igual.
Por quê? Porque são valores incontroversos. Já é incontroverso aqui que o dano moral é de 4.000 para o autor e para a adesão homologatória. E no meu exemplo, também coloquei, né, para o cálculo do réu, 8.000 no total, sendo 4.000 de horas extras e 4.000 de dano moral. Você vai perceber que também para o réu, 4.000 é de dano moral. Ou seja, é incontroverso que 4.000 é de dano moral. Então, no eventual agravo de petição do autor, ele vai ter que apontar que está atacando as horas extras e o valor de 16.000. E eventual agravo de petição do réu, ele vai ter que falar, olha, estou questionando as horas extras e o valor que eu entendo seria 4.000 reais. Caso não seja apontado esse pressuposto de admissibilidade dentro do agravo de petição, haverá um não conhecimento da peça. É um requisito, é um pressuposto de admissibilidade extrínseco e específico do agravo de petição. Esse apontamento dos valores controvertidos. É o artigo 897, parágrafo 1º da CLT, que vai descrever ele. E aí nós temos o procedimento. Essa peça tem duas estruturas, né? Uma folha de interposição, que é perante o juízo ACOR, é a vara do trabalho que vai apreciar, e uma minuta, que são as razões recursais. E como é que vai ser feito? Interposto o agravo, poderá haver dois tipos de juízo de admissibilidade. For o juízo de admissibilidade positivo, será admitido o agravo e a parte contrária vai ser intimada para a contraminuta em 8 dias. O agravo tem prazo de 8 dias, a parte contrária vai ser intimada e se manifestar no prazo de 8 dias. Se o juízo de admissibilidade for negativo, não será conhecido o agravo de petição e aí dessa decisão caberá o agravo de instrumento. Lembrando que o prazo de contraminuta está no artigo 900 da CLT, também será de 8 dias. E aí chegamos na peça. A peça já vai trazer inicialmente, primeiro, endereçamento ao juízo, aqui eu dividi nos slides, mas a primeira parte seria a folha de interposição. Endereçamento ao juízo, pularinho todo de 2 linhas, o número do processo, e ver os dados do agravante, que está agravando, né, interpondo o agravo, o agravado, que é a parte contrária. O 897 alineado à CLT seria o cabimento. E o TRT vai depender do Tribunal Regional. Além disso, dentro da mesma folha de interposição, nós temos o atendimento aos pressupostos de admissibilidade gerais, né? Legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade e regularidade de representação, e alguns pressupostos de admissibilidade específicos do agravo. O primeiro deles é a garantia do juízo, só pode haver interposição de agravo, né? Se for o caso do exequente, do executado, a princípio, desde que haja a garantia do juízo, porque nós vimos que o réu deverá garantir o juízo e embargar a execução. E, em igual prazo, o autor impugnar os cálculos homologados, chamada impugnação à sentença de liquidação. Temos ainda as custas processuais, que são recolhidas ao final, e a delimitação da matéria e valores impugnados. E aqui nesse tópico C, na sua tela, você vai perceber que ali eu vou ter que declinar, no nosso exemplo nós vimos, as horas extras e o valor. É ali que eu vou apontar os valores controvertidos, tá? E os temas a que se refere. Além disso, eu vou pedir a intimação da parte contrária para a contraminuta e depois remessa dos autos para o Tribunal Regional. Neste tem um espécie de deferimento local e data, seguindo essa estrutura do exame de ordem. Tá? Essa é uma peça que tem pertinência prática e também para o exame de ordem. Lembrando que a mesma estrutura dessa peça que você está vendo comigo, você pode usar para a sua vida prática e para o exame da OAB. E o edital prevê que você colocar XXX ou reticências. Tá? Então, você deixa o espécie de deferimento, local XXX, data XXX, advogado XXX e OAB XXX. Chegamos ainda na minuta. Aí, na minuta em si, que é a folha de minuta, nós temos a origem, que são os dados do processo. Agravante agravado, processo número e a origem dele. Egrégio Tribunal Regional, colhendo a turma e seguindo em relator. E aqui eu vou usar uma frase de efeito. Se respeitava a sentença, não merece ser mantida, a razão pela qual requer a sua reforma. Pode haver preliminar de recurso aqui? Poderia, caso haja um erro de procedimento ou uma negativa de prestação jurisdicional, se é matéria preliminar. Prejudiciais seriam aqui, especialmente, a prescrição, que pode ser tanto a bienal quanto a intercorrente. Especialmente, que destaca a prescrição intercorrente, está no artigo 11A da CLT, e na súmula 327 do Supremo,
que diz que estão no processo parado dentro da execução, né, parado na execução durante 2 anos, ou seja, sem qualquer impulso à execução, mesmo tendo sido a parte intimada para apresentação de requerimentos, haverá prescrição intercorrente. Tá? Então tem o preliminar, tem matéria prejudicial. E antes do mérito em si, eu tenho que colocar as matérias e valores controvertidos aqui também. Então eu tenho que apontar o agravante informa que são controvertidos os seguintes temas e os seguintes valores do cálculo homologado. Aí você vai lá e transcreve. E no mérito, Rodolfo? O mérito de todo recurso segue a chamada dialeticidade, sempre em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo do recurso, dentro do mérito, vai ser o que a decisão disse. Então, a decisão julgou improcedente ou procedente os embargos de execução ou impugnação do credor, sob o argumento de que o cálculo estaria correto quanto aos juros de mora, por exemplo. Esse é o primeiro parágrafo. Essa é a tese. O segundo parágrafo é a antítese, é a tese de rebote, é o questionamento. Começa o parágrafo com uma frase de efeito. Não merece prosperar a sentença, improspera a respeitável sentença, merece reproche o veredicto, não merece agasalho a sentença, pois, parará, isso vai ter os argumentos, pois juros de mora foram calculados de forma equivocada, tal. E o terceiro parágrafo, o pedido de reforma, requer a reforma da sentença de embargos, execução, ou a reforma da sentença de impugnação, a reforma da sentença de impugnação à sentença de liquidação, para acolher da seguinte forma que você pediu. Depois de você falar tese, antítese, é sempre o fechamento do raciocínio, ou seja, é a dialeticidade, é o diálogo que o recurso merece. Recurso é um diálogo entre tese, que é a decisão, e a antítese, que é o argumento contrário. Tá? E fechando a nossa peça, temos requerimentos finais, nos quais você irá reiterar a preliminar caso exista, sucessivamente a prejudicial e sucessivamente, no mérito, a reforma da sentença. Beleza? Tranquilo, pessoal? Com isso, fechamos nosso vídeo sobre agravo de petição, peça importante, já cobrada por 2 vezes no exame de ordem e também na vida prática da advocacia. Agradecendo você que está sempre aqui conosco do NPJ. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.